Paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar com o tema, o temor e o desempenho sobrenatural, parte 2. Você que trouxe sua Bíblia, Efésios 4, do 11 até o 13. São versículos bem conhecidos, nós temos muitas vezes meditado sobre ele, a importância do aperfeiçoamento daquele que foi salvo, né? Muitas vezes nós não imaginamos, os efeitos da queda foram muito profundos. Adão e Eva morreram espiritualmente e perdeu toda a condição. Agora isto é restituído aos poucos, gradativamente, através da nossa comunhão com o Senhor. Aqui Efésios 4:11 diz assim: Ele mesmo, aqui está dizendo o Senhor, né? Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo ou visando, né, o aperfeiçoamento dos santos. Veja só, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, ou varão perfeito, aqui vale para homem e para mulher também, à medida da estatura completa de Cristo. Então, algo que começou, que Ele começou em nós, a boa obra, é fiel para completar, até chegar à perfeição, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Amém? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele domínio. Esse é o plano original de Deus. O homem mudou, mas Deus não mudou. Tanto que Jesus deixa isso bem claro, ali naquele versículo muito conhecido, olha lá, João 10:10. Então, o Senhor quer nos levar a ser aquilo que éramos originalmente. Deus criou o homem, o diabo deformou. Agora o Senhor quer recriar pela graça. E se Deus criou pela palavra todas as coisas, soprou sobre o homem o espírito de vida, agora, através da palavra, o Senhor pode devolver essas características perdidas. Aqui em João 10:10, ele diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, essa vida abundante tem a ver principalmente com qualidade de vida, aqui dentro, paz, alegria e amor. Porque não adianta uma pessoa ter condições aqui fora, se ela não tiver paz aqui dentro. Isso não é prosperidade. Pode até ser riqueza, mas prosperidade é você poder usufruir do que Deus te dá, com paz, com alegria. Isso aí é prosperidade, não é? Queridos, é muito importante compreender como isso se processa. Vamos dar um exemplo que uma pessoa tem uma mansão muito grande, uma pessoa muito rica tem uma mansão muito grande, tem 3 quartos enormes, tudo forrado a ouro, e por um motivo qualquer a mulher gosta de um determinado quarto, ela gosta daquele, da pintura, ela tem os outros, mas ela não liga muito, ela gosta mais daquele quarto, ela gosta, suíte e tudo, né? Uma suíte presidencial. De repente, por uma tragédia, aquele quarto pega fogo e a casa inteira fica boa. E a mulher entra em depressão olhando aquela parede tudo queimada, fica olhando aqueles móveis que ela tinha comprado na Europa tudo queimado. Mas se ela sair daquele quarto, entrar na sala, tem um cofre para reconstruir totalmente aquilo ali com os mesmos ou melhores móveis, porque os recursos não acabaram, só naquele pedacinho ali que foi detonado. Quando nós compreendemos o que temos em Cristo, dá para reconstruir toda a nossa alma e todas as circunstâncias da vida. É começar da onde não está dando certo. Tem que começar das peças que tem as barras de ouro ali, que tem tudo, a casa inteira está boa. Eis que tudo se fez novo, diz lá 2 Coríntios 5:17, né? Nós somos justiça de Deus. Mas na questão da alma, está em frangalhos por causa da queda. No visível, muitas vezes, a financeira, a saúde, a familiar, está em frangalhos. Então, essa foi a área que foi queimada pela queda. Como vamos reconstruir? Vivendo por vista, observando os efeitos da queda, pastor Geraldo, veja. Ou voltando para onde deu certo, eis que tudo se fez novo, ali está a realidade do que somos,
do que temos, do que podemos, mas está encoberto aos olhos pelo hábito, porque o homem que andava no Espírito, tinha comunhão com o Senhor no Espírito, desceu para a dimensão da mente, que é muito precária e muito limitada, e ficou viciado na preocupação, na mágoa, no ressentimento, ficou viciado nessa esfera da onde está detonado, porque se o mundo jaz no maligno, imagine o quanto ele trabalha. Aqui o que nós vemos é que Deus deu uns para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, Efésios 4, do 11 ao 13, visando o aperfeiçoamento dos salvos. Como esse aperfeiçoamento se dá? Pela fé. Como a fé brota? Aí que está. A fé não brota de ficar olhando o gigante, as lutas, os problemas. A fé, ela nasce de... Nós percebemos a palavra de Deus, as realidades da palavra de Deus. A fé brota de percebermos as declarações de Deus a nosso respeito. De nós entendermos como Deus declara aquela situação. Deus havia dito para Israel que ele seria invencível, nenhum inimigo ficaria de pé diante deles, porque eles eram a nação escolhida, lá em Josué capítulo 1, que todos os seus inimigos seriam destruídos, se eles andassem com o Senhor e meditassem na palavra. Quando Davi viu o gigante, ele lembrou de Josué capítulo 1, nenhum inimigo vai ficar em pé diante de mim, Deus tem uma aliança comigo, ele é incircunciso, Deus não tem aliança com ele, essa é a fragilidade dele, Deus não está com ele, está comigo. Deus tem me livrado do urso, ele tinha uma boa memória, ele meditava bem, Deus me livrou do urso, Deus me livrou do leão. Quer dizer, a mentalidade de Davi estava naquilo que era o ponto forte dele. Ele não ficava vendo o ponto forte do inimigo, ele não ficava gastando seus neurônios vendo no que podia dar errado, mas ele estava meditando que Deus era com ele e que porque Deus se agradava dele e Deus tinha uma aliança com ele, ele podia vencer. Então, isso é focar na realidade da palavra. Mas desde a queda, se você for analisar, as pessoas focam na realidade do problema e hipervalorizam o gigante, pensam, falam e meditam no gigante. Isso é da queda. Isso é tendência natural. Por isso, o milagre é que a palavra pode nos levar para as regiões celestiais, que é a tendência sobrenatural, aonde todos, se forem perseguidos, ficam chateados e já querem se vingar. Estevão abençoou levando pedrada. Quer dizer, isso aí não existe na natureza caída. Isso foi perdido. Essa capacidade de receber o mal e liberar o bem, isso aqui é sobrenatural. Não é uma coisa assim que pode acontecer sem a intervenção de Deus. Não tem como. A fé não é uma coisa humana, natural. Ela é um milagre, a fé é dom de Deus. O ser humano não tem naturalmente, depois da queda, a tendência de dizer, não, está tudo bem, Deus está comigo e isso vai dar certo. Não, isso é um milagre, é uma guerra espiritual, porque o natural é, se vier a batalha, o ser humano vai ficar preocupado. Isso é natural. É o cativeiro, o inimigo guarda bem guardado, mas se vindo outro mais valente, tira e solta. Então, está muito claro que o ser humano perdeu aquilo lá de Gênesis, a imagem e semelhança, mas vem Jesus e diz, vocês mudaram, mas eu tenho a mesma mensagem. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Deus não mudou. Não mudou de ideia. Para isso precisamos o quê? Como aquela mulher sair daquele quarto, que está todo queimado, e sair da depressão e de ficar olhando por vista, ir para o compartimento lá e dizer, como que nós podemos fazer para reconstruir isso aqui? Se tem que ser reconstruído, vamos reconstruir. Não é chorando que vai ser reconstruído, não é se entregando ao desânimo, não é ficar ali parado, requer uma atitude, e essa atitude é, vamos chamar um engenheiro, vamos ver como é que nós podemos ver pela internet, como é que a gente compra essas coisas que você quer e tal. Então, tem que tirar o foco da onde nós estamos desde a queda, e entrar na dimensão da atitude espiritual, certo? Então, muitas pessoas, elas são colocadas numa situação, a casa dela é queimada, e ela fica ali. Mas ela não entende que ela pode sair dali e ter recursos para reconstruir tudo aquilo. Muitos cristãos, eles veem o ponto de partida como ponto de chegada. A casa está queimada, eu tenho uma casa queimada. Ei, você tem uma casa que pode ser reconstruída, isso que a pessoa não entende. Que não é porque não aconteceu que nunca vai acontecer, isso pode acontecer. E aí? Em Romanos capítulo 6, veja lá por favor. Romanos capítulo 6, versículo 11. Diz assim,
É muito importante, amados, nós entendermos as declarações de Deus a nosso respeito e transformá-las em nossas declarações, não é? Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, compreender as declarações, as afirmações de Deus a nosso respeito, será nossas armas. Essas serão as nossas armas, as declarações de Deus. E quando essas declarações de Deus se tornam nossas declarações, é aquilo que Davi disse: eu vou contra ti no nome do Senhor. E diz ali: e Deus deu um grande livramento a Israel. Mas como é que Deus deu um grande livramento a Israel? Através da fé de Davi. E diz assim, Deus chega para Moisés e diz: eu quero livrar esse povo. Aí Moisés diz: que bom, vai lá. Ué, mas como? Então Deus livra através de pessoas. Aqui nós vemos em Romanos 6,11: assim pois vós, veja lá, considerais. Considerar é ver-se como tal, é reconhecer o que Deus está dizendo a seu respeito. Considerar-se morto para o pecado é um fato. Eu morri para o pecado, as minhas paixões morreram. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu tenho uma nova natureza, uma nova identidade, uma nova condição, um novo poder. Quando começo a meditar nisso e transformar isso em declarações, considerar-se é ver-se como tal e falar como tal. Todos aqueles que andaram com Deus tiveram essa metanoia, essa mudança de mente, que é: eles eram uma pessoa, Gideão disse que era o menor da sua família e tal, Moisés disse que era gago, todos eles chegaram, Jeremias disse: não sei falar, todos eles chegaram diante de Deus cheio de traumas complexos, todos eles chegaram diante de Deus sentindo a sua indignidade, incapacidade, limitação, e coube a Deus, ao andar com eles, tirar a mentalidade de gafanhoto que o inimigo colocou e devolver a mentalidade de príncipe, de raça celestial. E andando com Deus, eles ganharam gradativamente essas declarações, a ponto de se transformar declarações deles. Ver-se como tal e falar como tal. Isso é um processo que demora um tempo. Porque uma pessoa que está acostumada a se ver de uma maneira errada, ela está convencida disso. Aí está o cativeiro, a batalha na mente, não é verdade, irmãos? A batalha na mente. Deus manda 12 príncipes, um de cada tribo, para visualizar a terra. E eles disseram: nós não podemos, nós nos víamos como gafanhotos. Aí está. Ali houve uma batalha espiritual. E sempre é uma batalha espiritual. Reconhecer-se e ver-se e declarar como tal. A mente na palavra. Ver-se como tal. O coração na palavra, meditando nisso. A boca, as atitudes na palavra. Eu penso nisso, medito e falo. Aqui está a semeadura profética que vence Satanás. Mas é uma semente. Você semeou e o quadro está todo igual. Aí Satanás vem e diz: veja como não aconteceu nada, suas declarações não mudaram nada. Abraão, ele teve uma situação parecida com isso. Volte uma página, Romanos 4, 17. Romanos 4, 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Ele constituiu, ele declarou, ele constituiu, ele decidiu no seu coração, Deus decidiu no seu coração: você vai ser pai de uma multidão. Deus decidiu. Isso é uma declaração. Agora, essa declaração não se tornou realidade visível sem antes Deus trabalhar na fé de Abraão. Então Deus decidiu: você vai ser pai de multidão. Trabalhou em Abraão e depois o fez ser. E mesmo após morrer, ele morreu sem ver isto. Abraão não morreu vendo os seus filhos como a areia da praia e não viu toda a terra que Deus prometeu. Isso depois de 400, 500, 1000 anos. Aí quem tomou mais posição de terra, porque Israel hoje não é o que devia ser. No tempo de Salomão, se você for ver no mapa, foi o território maior que foi tomado, foi no tempo de Salomão. Onde tomava o Líbano, tomava outra parte aqui, ó.
vários outros lugares que pertencem, que Deus deu a Abraão. No tempo de Abraão ele não viu, mas ele creu e recebeu mesmo a promessa, mesmo depois de ter partido daqui. Você terá filhos como a areia da praia, e você terá toda essa terra para sua família. Veja só, olha lá, Romanos 4,17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Aí está a promessa de Deus e a fé de quem recebe. A saber, Deus, o qual vivifica os mortos, porque Abraão não podia mais ter filhos, e chama as coisas que não são como se já fosse. Deus não vê impedimento. Ele chega assim e fala: Abraão, você vai ser pai de uma multidão. Ele não quer saber se o ventre da mulher é estéril, se Abraão é idoso. Não, Deus não conhece isso. Quando ele decide algo, diz Isaías 43:13, operando Deus, quem impedirá? Quando ele vai e diz: Abraão, você vai ser pai de uma multidão, ele chama a existência aquilo que não é, porque a gente é o seguinte, a gente tem que criar para depois ser que já existe, né? Eu crio isso aqui, agora eu creio que existe. Agora Deus não tem nada aqui, ele diz assim: exista. Então ele chama as coisas que não são como se já fosse, vendo como se já existisse. Então isso é uma fé tremenda. A fé, ela não precisa ver para crer, ela simplesmente diz: se eu falar, vai existir. Deus é assim. Se eu abrir minha boca, o que eu digo já existe. Então a facilidade, né? A facilidade de Deus é uma coisa tremenda, que a gente não conhece. Cada queda. Deus diz para o anjo: vai, o anjo vai lá e pega 100 mil pessoas dadas ao inimigo. Aí o anjo feriu 100 mil pessoas. Como? Fez. Facilidade angelical, vai lá, anjo. Foi. Vai lá e diz: Maria que está grávida. Pronto, está grávida. Deus não tem essa questão de limitação. E muitas vezes nós vemos Deus como nós somos. Deus está em apuros. Não está. Entendeu? Deus está tranquilo. O que ele falar será. E até o próprio diabo é o diabo de Deus. Porque ele só faz o que Deus permite. Os pensamentos de Deus, o diabo não sabe. Mas os pensamentos do diabo, Deus sabe. De forma que o diabo, ele acaba trabalhando e tudo coopera bem. O diabo acaba trabalhando e na vida daqueles que se voltam para o Senhor, o inimigo não sabe, mas ele acaba fazendo exatamente aquilo que vai contribuir para o pessoal voltar para o Evangelho. Não estou aqui sendo advogado do diabo, dizendo que simplesmente o diabo não pode fazer nada na vida daqueles que são do Senhor, ele não toca. É uma nova criação. A nova criação não é tocada pelos efeitos de Adão. Os efeitos de Adão, o mundo jaz o maligno na raça de Adão. Mas nós que somos uma nova raça, a nova natureza, ela é intocada, ela não está sobre a influência, o poder e legalidade do diabo. O sangue de Jesus é impenetrável. Então, quando o inimigo tenta algo contra você, Deus transforma aquilo em bênção e vitória, em experiência e crescimento. Não tem como o diabo vencer. É impossível o diabo vencer alguém que tem embaixo do sangue de Jesus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Diz lá em Isaías 54:17. Veja que a forca que Amã fez para Mardoqueu, ele se enforcou. Os que jogaram Daniel na cova dos leões, eles morreram. E Daniel foi promovido. Toda vez que Israel era atacado pelo diabo, eles adquiriam mais riquezas, mais experiência com o poder de Deus e eram honrados. Então tudo que o inimigo tentava, Deus transformava em bênção. Então tudo que vem contra você, não veja como problema, veja como um desafio para a tua fé crescer, para você ver a fidelidade de Deus e para ter uma experiência maior com a fidelidade de Deus. Então isso é importante. Não veja aquilo, porque se você vê como problema, você fica preocupado e se vê menor que aquilo. Nada que vem contra você é maior que você, porque maior é aquele que está dentro de você. Amém? Glória a Deus. Então aqui em Romanos 4,17, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então, Deus chama você, Deus declara você, é Deus declarando quem você é. Porque eu te digo uma coisa, amado, se nós não meditarmos em saber o que Deus diz que nós somos, o inimigo vai tentar dizer o que nós somos. As circunstâncias vão tentar dizer o que nós somos. E muitas pessoas pensam que elas são a sua circunstância atual e a sua alma atual. Não. Há muito trabalho para ser feito na nossa alma, mas nós não somos as imperfeições. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, temos uma nova natureza, um novo status, uma nova posição. Então nós somos o que somos em Cristo. Por isso, há uma batalha espiritual. Lá em Provérbios 23:7 diz que como imagina na sua alma, assim é o homem.
nas suas meditações interiores. O homem é o que ele acha que ele é, porque na verdade o que ele realmente é a imagem e semelhança de Deus. Aí está. Porque existe aquilo que eu realmente sou e aquilo que eu acho que sou por esse lixo emocional e dados inflamados do maligno. Então existe aquilo que ele se acha incapaz. Mas Deus diz que a nossa capacidade vem dele e que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Portanto, todo o senso de incapacidade, ele é satânico, porque a Bíblia sempre passa o senso de capacidade. O que nós vemos é que Deus chamou Abraão, declarou que ele é pai de uma multidão, e durante algum tempo essa semente era apenas uma declaração profética. Quando chegavam para Abraão e diziam: como é teu nome? Ele dizia: pai de uma multidão. Ah, teu nome é pai de uma multidão. Ele tinha que declarar algo, mas era doloroso. E quantos filhos você tem? Por enquanto nenhum. Quantos anos você tem? 99. Mas Deus tem senso de humor. Deus coloca o nome de pai de uma multidão num homem de quase 100 anos com uma esposa estéril. Deus tem senso de humor. Aí que nós vemos o poder de Deus. Deus pegou o caso mais difícil e falou: esse aqui vai me trazer glória. Esse aqui só pode ser eu, porque ele não vai conseguir sozinho. É maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, como é teu nome? Pai de uma multidão. Então ele estava declarando o que Deus declarou. E Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus declarou a Abraão pai de uma multidão. E durante 25 anos era apenas uma declaração. É o que o Guilherme estava falando lá no carro, Mateus 4,4. O homem viverá de toda a palavra. Do que viverá o homem? Da palavra. Porque muitas vezes só o que você vai ter é a palavra. Todas as circunstâncias dizendo o contrário durante algum tempo. E o que você tem? Agora você vai viver por fé no que Deus diz ou no que as circunstâncias dizem. Agora você vai escolher. Escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe. Ele diz para você não errar: escolhe a bênção, escolhe a vida. Deus o chamou, declarou, e depois ele continuou se declarando, e de repente aquilo apareceu no visível. Deus chega para Caleb e diz: eu vou te dar a terra prometida. Deus declara isso. Deus, mas tem gigante. Eu estou falando, sou Deus. Terra prometida você. Eles nem tinham derrubado Jericó, nem tinham nada disso. Te dá a terra. Não é difícil para ti, Deus? Não, eu vou te dar. Entendeu? Eu vou te dar, filho. Eu decidi na minha cabeça que a terra vai ser tua. E passou 40 anos. E Caleb disse: eu estou tão forte como 40 anos quando o Senhor falou comigo. Me dá aquela montanha lá, Josué. Aí Josué falou: vai lá. Ele foi lá, lutou e tomou aquela terra. Deus não só deu a promessa, como deu ânimo para Caleb aguentar 40 anos e ainda depois lutar pelos gigantes, porque toda a promessa do Senhor tem gigantes, dizendo: não entra, não é teu, não vou dar. Aparentes impedimentos, não impedimentos eficazes. Nunca veja os aparentes impedimentos como negativas de Deus. Isso é importante. Nunca veja aquilo que vem contra a promessa de Deus na sua vida como algo eficaz. Não veja. Isso é pecado. E não veja isso como negativa de Deus. Deus deu, mas Deus mudou de ideia. Por exemplo, Jesus diz assim: atravesse o mar. Eles começam a atravessar. Eles vão dando o melhor de si. Diz que o vento era contrário. Eles estavam cansados de remar no meio do mar. Mas Jesus mandou porque tem vento contrário. Ele não é o soberano. Se Deus mandou, porque nós estamos tão cansados, não estamos conseguindo ir? Acho que Deus mudou de ideia. Isso é negativa de Deus. Não, o vento é mais forte do que os nossos braços. Não, os ventos não podem ser mais fortes. Se Deus mandou você ir para o lado de lá, você só tem que focar uma coisa. Deus falou para mim para o lado de lá. Você tem que ser uma pessoa assim. Não tem que ficar computando: mas o vento, mas os meus braços. Não, ei. Aí Jesus vem no meio e leva eles. Pronto. Aconteceu ou não aconteceu? Mas eles foram provados. Promessa, prova, bênção. Aí está, no visível. Toda promessa passa pela prova. Deixa de que passar de ano, mas quando fala em prova, a pessoa sente calafrio. Ei, a prova é exatamente não para nada, apenas para colocar no papel o que você aprendeu. Só isso.
tem que se assustar. Eu quando estava no colégio, não era CDF assim, mas tempo de recreio é tempo de recreio. Tempo de aula, eu prestava tanta atenção na matéria, que na hora da prova eu me lembrava, fazia, eu saía. Por quê? Se é lá para estudar, é lá para estudar, ué. Certo? Então, o que é a prova? Apenas a verificação do aprendizado. A prova não quer acabar com você. Não precisa, eu vou dar uma prova, você vai matar? Não, só vou dar uma prova. Ei, calma, ei. Prova não é para esquartejar você, é apenas para verificar o nível de aprendizado. Se você tira 0, você faz a recuperação e faz de novo a prova, tudo bem. Se tira 0, faz de novo, se repetir, faz de novo, entendeu? Fica girando em círculo, 40 anos no deserto. O que vemos é que a prova apenas revela o tipo de material, se é feno, se é ouro, né? Por exemplo, a pessoa fica, Jesus te ama. Para com isso, confia em Deus. A hora que ela é tocada, apenas verificou-se que era como Pedro, vou contigo até a cruz. Era pretensão, não era fé. Porque a pretensão ela pode, não vou tomar remédio, eu vou ser curado. Calma, se Deus está te curando, continue tomando. Não, eu vou parar com o medicamento, eu estou curado. Aí dá um piripaque, mas isso é pretensão, não é fé. Fé é quando você tem certeza, Deus fala com você, você larga o remédio, pronto. Mas tem gente que tenta Deus, entendeu? Não, eu vou passar esse mar porque eu quero ir lá na igreja, que nem aconteceu lá na Coreia, lá o Poeng Cho escreveu. As irmãzinhas foram para o culto, e aquele dia o rio tinha subido, ela falou, se Pedro andou sobre as águas, nós também podemos. Subiram lá e foram encontrar o cadáver dela 2 dias depois lá. Deus não mandou elas fazerem isso, e nem elas tinham fé para isso. A Bíblia diz que nós devemos fazer segundo a nossa fé atual. Isso é Filipenses 3,16. Se nós cremos, de fato, aquele é o nível de fé, Deus vai agir. Se não, Deus vai ter misericórdia. É o que acontece. Não vou tomar remédio porque eu estou curado. Mas lá no fundo tem um gato arranhando, você não tem muita certeza. Será que ele vai curar? Então toma o remédio, meu irmão, até chegar a fé, chegar naquele ponto, você não toma mais. Mas a pessoa tenta a Deus. Não, mas não é fé, é pretensão. É pretensão, não é fé. A fé é a certeza. Se você fica, mas será, não é fé. Vou comprar isso e Deus vai me ajudar a pagar. Aí tem um gato arranhando. Isso é pretensão, não é fé. Fé você sabe e tem certeza. Se não tem certeza, não tente a Deus. O que vemos aqui então, é que Deus declara a Abraão. Abraão declara isso. O que vemos é que as pessoas que andaram com Deus não viram aquilo que vinha contra eles como oposição eficaz. E não viram aquilo como negativa de Deus. Meu irmão falou assim, pastor, eu levei minha filha para a igreja. A Bíblia diz que se nós ensinarmos o caminho à criança, quando ela crescer não se desviará dele. E minha filha não voltou para a igreja. Por que Deus não cumpriu? Eu disse, irmã, o tempo e o modo é o seguinte. Não é que ele não cumpriu, ele está cumprindo, mas você não está crendo. E segundo, não é porque ele não fez que ele nunca vai fazer. E a batalha está em andamento, veja isso como já acontecido. Aí está a fé. Caleb, eu falei, irmã, nós falamos sobre Caleb. Ele pode dizer, por que Deus prometeu que nós íamos sair do deserto e já é o ano 30º e nós não saímos? Deus não cumpriu, Deus falhou, Deus não deu. Não, Deus vai dar no visível, Deus já deu e Deus está cumprindo. Esse deserto não significa absolutamente nada, Deus já falou comigo. Aí está. A fé, ela persevera até que aquilo aconteça no visível, amém, queridos? Nós estamos vendo então, aqui em Atos 2:17, Atos dos Apóstolos 2:17, como que Deus faz. A palavra está ali no papel, mas ela é espírito e vida. A palavra tem o poder de se transformar em imagens e sonhos, visões. Amados, diz que os jovens seriam visões, sonhos, os velhos seriam sonhos, visões e sonhos. Enquanto essa palavra aqui não for a sua visão, porque essa é a visão de Deus. Imagine que Deus tem uma visão que você é próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. Mas você, convencido pelas circunstâncias de um mundo que jaz no maligno, tem uma visão de você endividado.
Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus age através da fé, mas você foi mais afetado pelas circunstâncias do que afetado pela visão. A visão, as declarações de Deus a teu respeito. Deus declara que você é. Você medita nessas declarações e transforma ela em suas declarações durante algum tempo, e a semente vai ser provada e frutificará no tempo e no modo de Deus. É assim que funciona. Não, eu quero fruto. Não, Deus dá semente. Lucas 8:11 diz que a semente é a palavra de Deus. Só pode mudar um deserto com chuva e com sementes. Aí está a chuva do Espírito Santo e a semente da palavra. Você pode mudar o cenário. Você pode mudar o cenário. Aqui nós estamos vendo, e é o que Deus havia dito, se não me engano, em Isaías 41:3, que Ele transformará o nosso deserto num jardim do Éden. Você pode ver? Só um pouquinho aqui. Eu quero ver esse versículo. Eu não tinha notado, mas é interessante. Que Deus quer transformar o nosso deserto em jardim do Éden. Amém, querida? Vamos ver aqui. 51:3, tá? Eu tinha dito 41:3, é 10 quadros para frente, tá? 51:3, que Deus transformará o nosso deserto em jardim do Éden. Ele diz que aquele que teme o Senhor, pastor Geraldo, lá em Jeremias 17:7, que a folha estará sempre seca, nunca vai murchar e nunca deixará de dar fruto, mesmo no tempo da aflição. O que ele está falando é essa frutificação sobrenatural, de continuar declarando o que Deus falou, mesmo que as circunstâncias não mudem por um tempo. Porque as circunstâncias querem nos convencer que nós fomos desamparados, que Deus não está nos ouvindo, que esses desafios são negativos de Deus. Deus não quer te dar e Deus não vai te dar. Que esses desafios são, você é fraco, você é isso que você está vendo. Chame isso de ponto final, quando Deus chama isso de ponto de partida. O fato de Jó estar cheio de feridas, ter perdido toda a família e todos os bens, não era um ponto final. Se Satanás conseguisse convencer, isso é uma negativa de Deus. Deus não quer que você tenha saúde. Acabou, esse aqui é o ponto final. Não, esse era um ponto de partida para uma nova fase. Aí está. A fé vê aquela situação como temporária. Deus não queria o povo no deserto, Deus queria o povo na terra que mana leite e mel, mas seriam provados no deserto, porque eles não tinham fé. Eles estavam lá no Egito, se viam como gafanhotos. Deus teria que transformar gafanhotos em príncipes para entrar numa terra de príncipes. Mas eles continuaram vendo-se como gafanhoto e morreram como gafanhoto. Não é o nosso caso, amém? Pelo amor de Deus. Vamos aprender com o erro dos outros, amém? Atos 4:20, Atos dos Apóstolos 4:20. Queridos, então Deus declara a você algo na palavra. Você pega aquelas declarações e transforma e medita nelas, até você ver isto. Amados, se você meditar, Humberto, nessa palavra, essas declarações, você vai começar a ver-se. E aí você vai declarar, não como sentindo-se um hipócrita, como alguém que está doente e diz, eu estou curado, aí parece que ele está mentindo, que ele é um hipócrita. Mas se ele meditar na palavra, Deus fará com que ele se veja. Esse é o poder da palavra. A palavra vira imagens, visões. Aqueles que andam com Deus, o que os olhos não veem, físico, os ouvidos não, Deus revela. Não é miragem no deserto, é revelação, espírito de revelação. Quando você medita nessa palavra, ela se transforma em imagem, visualização. Você vê aquilo. Foi o que Deus fez com Abraão. Quando Abraão ficou achando que ele estava muito velho, ele disse, olhe para o céu, veja as estrelas. Olhe para as areias, assim serão, percorre a terra, até onde os olhos chegam, aí vai ser teu. O que Deus está fazendo? Tire os olhos do atual e veja aonde estou querendo te levar. Veja o que eu estou vendo, Abraão. Veja como eu estou vendo, o que eu estou vendo, veja. Então, Deus tira os nossos pensamentos tacanhos, é o que diz lá em Isaías 55. Saia dos seus pensamentos, os meus pensamentos são mais altos, entre os meus pensamentos. Ele quer revelar que você já foi liberto na cruz do Calvário. Mas a batalha ainda está em andamento no visível. Tanto que ele diz em Deuteronômio 28:43, né, pastor Geraldo? Eu já destruí o inimigo, mas vá lá agora e destrói.
Deus diz para Josué: eu te dei a terra, agora vai lá e lute com os gigantes. Espera aí, mas o Senhor já deu, porque eu tenho que lutar com os gigantes? Aí a gente muitas vezes não entende. Se tudo já está consumado, por que tem uma batalha em andamento? Porque nós vamos estabelecer aquilo que nos pertence, nós vamos tomar a herança que Jesus nos deu. Por exemplo, você não é um doente lutando para ser curado. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo te fez saudável. Então você parte: eu sou saudável, expulsando essa doença intrusa, para voltar ao meu estado normal, que é a saúde. Eu estou de saudável para saudável. É isso que eu sou. Não, agora, se você se vê como um doente tentando sarar, você não está vendo as declarações de Deus, mas você está sendo influenciado demasiadamente pelo mundo que jaz no maligno. Aqui está a batalha em andamento. Você não luta para ser saudável, você luta porque você é saudável. E você não concorda em ser atacado quando você já é saudável. Então, você está defendendo do seu patrimônio. Se você é atacado por uma dívida, um endividamento, você não é um endividado tentando ser próspero. Você é uma pessoa que sabe que é próspero e está sendo atacado por uma potestade de dívida. E agora, como próspero, que se vê e declara como próspero, que Deus declara que você é próspero, você vai contra aquela dívida intrusa e ilegal, para que ela saia e você volte a ser o que você realmente é, uma pessoa próspera, que é o que Deus declara. Então a batalha é essa, é depender dos seus termos dessas invasões que os gigantes pulam o seu terreno e ele fica ali. O diabo, ele fica ali, ele é intrometido. Cabe a nós resistirmos ao diabo. Aí nós lamentamos porque o endividamento entrou e ficou. É a vontade de Deus, pastor, é porque eu sou pobrinho, né? Aí ele começa a declarar-se segundo a invasão, começa a ver a invasão como um fato, ou uma negativa de Deus que quer prosperá-lo, ao invés de entender: não, eu sou o que Deus diz que eu sou, e vou para cima disso aqui que Jesus destruiu na cruz do Calvário. Se ele destruiu, cabe a mim exercer vingança e destruir. É uma batalha, mas é uma batalha que nós não lutamos para vencer, nós lutamos para estabelecer que já foi vencido. É só enxotar isso aí. É o que Jesus sempre fazia nos evangelhos, sempre enxotando aquilo que era efeito da queda, porque ele levaria isso na cruz. Então, onde ele via os efeitos da queda, ele enxotava. Tinha falta de pão, ele dava pão. Se eu estava rastejando: eu não fiz você assim, eu sou o Criador, fique pé. Você está com a cabeça embaçada aí, eu não fiz você assim, enxergue bem. É assim que Jesus via. Ele trazia para o original, como foi feito perfeito, foi deformado pela queda. Agora, eu estou devolvendo o original. É assim que é o ministério da fé, é devolver o original, o estado original. Até quando a gente vê na nossa tradução aqui, tem a saúde, em grego, no inglês, eles colocam a palavra W-H-O-L-E, que é completo, cheio, plenitude, né? Be holy. Que quer dizer, não é holy de santo, mas holy com W, que é seja inteiro. Ou seja, algo saiu de você pela queda, a saúde foi perdida, agora seja inteiro de novo. Volte à posição original. Volte a ser como eu te criei originalmente antes de você pecar. Deixa. É o desejo do Senhor trazer as coisas ao original. Você compra um computador no original, de repente entra vírus, aí você quer formatar para voltar ao original. Formatar e voltar ao original. Então Deus criou o homem para ter comunhão com ele e ter fé. Aí quando entrou o vírus do Satanás no Éden lá, entrou o vírus, aí Adão teve medo de Deus. Ele falou: isso é vírus, eu não criei você para ter medo de mim. Eu não fiz você para ficar preocupado, eu não fiz você para ficar doente, endividado. Tanto que Deus criou o homem por último, em cima do melhor ouro da terra. Quando Adão abriu os olhos, a gente não tinha que se preocupar com nada, só usufruir da abundância e ser generoso e adorar a Deus. Só. Essa era a vida que Deus tinha: adorar a Deus, viver o bem bom e ser generoso com todo mundo. Essa era a vida original, a vida abundante. Agora, veio os efeitos da queda, Deuteronômio 28. Olha lá. Escassez. Você quer ver ter problema, mano? É faltar dinheiro. Da escassez vem o quê? Angústia. Da angústia vem o quê? Doença. Da doença vem o quê? Morte. Está nessa sequência do nome 28, os efeitos da queda estão lá. Isso não existia antes da queda. E não precisa existir na nossa vida. Porque Jesus na cruz desfez com os efeitos da queda. Gálatas 3, 13 e 14. Nós não temos que viver sobre a influência da queda. Mas agora veja,
Pastor Geraldo, se por um lado nós não temos que viver sobre a influência da queda, tem a nossa questão da carne, que é influenciada pelos efeitos da queda, e aí está o bom combate da fé, de nós perseverarmos até sairmos disto, porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui, ela é boa, perfeita e agradável. Aqui em Atos 4:20 diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. A boca fala, o coração está cheio. Você come como? O alimento vai entrar pela boca, pela veia, o alimento para o corpo. Mas o alimento espiritual entra pelos olhos e pelos ouvidos. Então, o que você joga lá no coração, no cofre do coração, é o que vai sair pela sua boca. Nada vai sair, se não entrou. Certo? O que nós estamos vendo é o quê? A boca fala, o coração está cheio. O coração está cheio do quê? Do que você viu e ouviu. Aí está o alimento espiritual. Se a palavra te influenciar mais do que as circunstâncias, a tua boca vai falar da palavra. Mas se o teu olhar for mais para o problema, o teu ouvido for mais para a notícia ruim, o que você vai falar? Das promessas? Absolutamente. Você vai falar do que você tem meditado. O que você medita? É o que você vê e ouve, E isso te afeta e te influencia muito mais do que você jamais pode supor e imaginar. Aqui está a batalha. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O homem, ele é fruto das suas meditações. Você quer saber o que a pessoa pensa? Não tem como. Não tem como ler a mente da pessoa. Mas quando ela começar a abrir a boca, você vai ver o que ela pensa. Certo? Mateus 12:34. Mateus 12:34. A boca fala do que está cheio o coração. Aqui nós estamos vendo que se formos afetados pela verdade, a nossa mente começar a ver a verdade, o nosso coração meditar na verdade, a nossa boca falar a verdade, entraremos na frequência da verdade, na administração da verdade e nos efeitos da verdade. Mas chega no cristão, ele confessa as circunstâncias, confessa o problema, confessa o gigante. Por quê? Porque ele está sendo enfeitiçado e imacumbado pelo Satanás. Crente imacumbado. O que nós realmente somos, eu sempre tenho dito, 3 João versículo 2, diz que se você se ver assim, você está vendo como Deus te vê, não é? 3 João versículo 2 é assim: amado, desejo que vá bem em todas as coisas. Bem em qual área? Pastor, na área espiritual já está bom. Aí é um santo endividado. Desejo que vá bem em todas as coisas. Aí, pastor, o corpo aqui, que não uma irmã falou uma vez, esse corpo aqui é uma carne podre, pastor, né? Isso aqui não importa, o que importa, se o teu corpo é podre, pode meter, meu irmão, isso aqui é o tempo do Espírito Santo, está podre coisa nenhuma, depois que morrer, aí o 3 dias apodrece, mas por enquanto está podre coisa nenhuma. A gente tem aquela ideia, né, e falou isso em cima do púlpito, eu falei, meu Deus, irmão, essa carne aqui é podre, eu falei, meu Deus. Porque muito me alegrei quando meus irmãos vieram, olha o que diz ali, o 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram a tua verdade como tu anda na verdade. Não tenho maior alegria de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Ele está dizendo isso. Assim como vai bem o quê? A tua alma. Alma próspera é o principal. Se você se vê como próspero, amado, é o que diz lá Provérbios 3:7, como você se vê, o seu desempenho sempre será fruto e filho de como você se vê. Aí o judeu vem e abre uma lojinha e fica rico, porque ele se vê próspero. E quando você se vê próspero, tudo que você fizer prosperará. Mas se você se vê, não sei, como você se vê afeta o seu desempenho. Afeta o seu desempenho. O seu desempenho nunca será superior a como você se vê. Se uma pessoa tem complexo de prioridade, ela em Cristo tem a condição de curar enfermos e pregar, abre tua boca e cheirei. Mas se ela se vê como incapaz, ela pega o microfone, eu não vou ser capaz de pregar, eu não vou ser capaz de orar. Por quê? Porque ela se vê diferente do que a Bíblia diz. A Bíblia diz, você é capaz. Paulo diz, a minha capacidade vem do Senhor. Amados, por 20 e poucos anos eu prego essa palavra,
E nunca falta argumento. Se eu abrir a boca, ó, só faço isso, ó, eu abro a boca, Deus sente, entendeu? Nunca vai acabar, isso não se esgota. Daqui 50 anos, se eu estiver pregando, não se esgota. Porque o Espírito, ele rio fluirá constantemente, é um rio que flui constantemente. Então, eu não tenho que ter medo. Eu vou pregar o microfone e vou passar feio, eu não vou ter argumento, não vou saber o que falar. E será que é Deus? Olha, se eu disse para Deus, Deus não dá pedra para quem pede pão. Se eu pedir para Deus falar, quem é que vai falar? É Deus que vai falar. Então, essa segurança é importante nós termos. Porque nós temos que temer a Deus, é claro. Mas temor demais aí já é timidez. Eu digo temor no sentido de ficar, sabe, Deus não pode me usar. Ora, o sangue de Jesus nos torna dignos. Certo? Então, por causa do testamento, nossa condição mudou. Tinha uma pessoa que era pobretona, tá? De repente, uma tia, avó, milionária, lembra dele. Meu Deus, lembrou dele. No testamento o incluiu. E porque ele foi incluído, a situação dele imediatamente mudou. Por causa daquele ato de ser incluído no testamento. Certo? Esse é o Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo. Por causa do testamento, a nossa condição mudou. Mas não mudou no visível ainda. Se começarmos pelo visível, acharemos que não mudamos nada. A pessoa levanta a mão, recebe Jesus, ela olha para ela, não mudou nada, entendeu? Mas eis que tudo se fez novo no Espírito, os recursos. Por causa do testamento, nossa condição mudou. O que somos e temos agora é abundante, mas está escondido no Espírito. Não está na alma, nem no corpo, nem no visível. Está no Espírito. E através da fé, você vai tirar lá das regiões celestiais e trazer para a circunstância. A fé é que dá substância. Por exemplo, o que é substância? No visível. Estou com uma dor nesse dedo. Fui curado lá na cruz. A fé dará substância. Realidade visível. Aquilo que está disponibilizado nas dispensas celestiais. Aquilo que já é meu, me pertence, será trazido para o visível através da fé perseverante. Cabe à fé dar substância àquilo que já é realidade espiritual, se transformar em realidade visível. Jesus chegava e dizia, levante. Então, ele dava substância àquilo que já era uma realidade. Não era algo que se tornaria, era algo que já era real para ele. Jesus disse, eu vou tornar isso. Já é uma realidade. Na cruz Jesus está consumado. A palavra de Deus, ela é uma realidade. Você é o que a Bíblia diz que você é. Isso é uma realidade, certo? Olha só, queridos, aqui. Pegue lá, por gentileza, Gênesis 39, 23. Obrigado. Então Deus chamava de próspero José quando ele ainda estava na prisão. Você acha que alguém é próspero numa prisão, meu irmão? Mas Deus já o via como próspero, certo? Ou ele já era próspero aos olhos de Deus, porque se o que você faz prospera, é porque você tem uma alma próspera. Você tem uma alma próspera, então taca você em qualquer lugar e você dá certo. Coloca você na prisão, você ganha almas. Leva você lá num lugar, antes de ser morto, pessoas são salvas. Quer dizer, não tem jeito. Se a pessoa é abençoada, onde ela for, ela vai ser abençoada. Mas aqui ninguém prospera. No tempo da crise, ninguém prosperou. Mas Isaac, porque tinha a bênção do Senhor, a Bíblia diz em Provérbios 10, 22, que é a bênção do Senhor que enriquece. Todo mundo ali não plantou, nem plantou porque não ia colher nada. Mas só Isaac, porque tinha a bênção do Senhor, plantou e no ano de crise, colheu 100 vezes mais. Quer dizer, a nossa provisão não depende da meteorologia nem da Dilma. Deus abençoe a Dilma. Os nossos recursos, eles são sobrenaturais, depende apenas da decisão de Deus. E Deus decidiu que nós seremos prósperos. Aí sim. Diz que Deus nos suprirá segundo a sua riqueza, não segundo a condição do país. De forma que a nossa fonte não é o que nós podemos, mas o que Ele pode. Aí está. Nosso recurso não é o que eu faço, mas a mão dele sobre mim. Veja. O que nós entendemos é que Deus abençoou José na prisão, depois abençoou na casa de Potifar, depois abençoou, foi um trabalhar. Deus mostrou visões e sonhos para José, ele meditou e ele creu, ele falou para os seus pais, para os seus irmãos, e depois de algum tempo,
aquela promessa foi provada e depois veio no visível. Porque a resposta de José foi fé. Você nunca vê dizendo, não vai dar. Ele sempre estava motivado. Uma demonstração de que uma pessoa tem fé é o bom ânimo. Sem fé? Tem sim. Deus quiser, pastor. Tem não. Semblante descaído está ouvindo demônios. Gênesis 39, 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Gênesis 39, 23. Porque o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Então, Deus chamava de próspero José ainda na prisão. Não importa onde te colocarem, que país, que bairro. Essa área aqui não vende nada. Se Deus está com você, só você vende. Mas o comércio aqui é a crise. Não existe crise. Tem Cristo. 1000 cairão do teu lado, 10 mil. Mas se você crê que existe uma crise maior que Deus, Jeová Jireh, aí, meu amado, você você está na igreja, mas você adora o chucaveiro. Tem um monte de gente que adora o chucaveiro. Não, a crise, está adorando o chucaveiro, tranca a rua. Bate cabeça para trancar a rua lá. Porque ele crê na escassez, quando os efeitos da escassez foram revertidos na cruz do Calvário, como eu falei em Gálatas 3, 13 e 14. Não, mas todo mundo morre dessa doença. Então, você está adorando a Santa Morte. Lá no México eles adoram a Santa Morte, já viram? Ela é igualzinha a que a gente vê aqui, a Maria, só que é uma caveira. Eles adoram a Santa Morte. E eles creem que adorando a Santa Morte, quando eles chegarem lá, a morte vai ter compaixão deles. Sim. O rosto assim é uma caveira, é Santa Morte. Entre lá e coloque Santa Muerte, México. Entende? Eles adoram a Santa Morte. Mas nós adoramos a vida eterna ao Senhor Jesus Cristo. Tudo que fazia prosperava. Então tem gente, amado, que está na igreja, mas vive queimando incenso a mamão. Meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou pagar essa conta? Queimando incenso a mamão. Não, Jeová Jireh. O outro está na igreja mais safado, sem vergonha, está queimando incenso a pombagira. Está queimando incenso a pombagira. Não. Nós estamos vendo aqui. Que José estava na prisão, mas Deus estava com ele na prisão. Você não está sozinho. Deus está passando o que você está passando, Deus está passando junto. Ele não deu só promessa, Ele entra dentro de você para cumprir essa promessa. Qual é o trunfo para que nós consigamos crer e cumprir a promessa? É o fato de Deus estar conosco. Nós não conseguiríamos crer no que está aqui. É boa notícia. Evangelho quer dizer boas notícias. Mas nós não conseguiríamos crer nisso aqui e fazer isso sair do papel se não fosse o Espírito Santo. Não teria como. Por isso, não bastava apenas Jesus resolver os nossos problemas na cruz do Calvário. Precisava o Espírito Santo entrar em nós, comunicar isso, nos convencer disso, que nós somos isso e levar-nos a agir isso aí. Veja? A semear profeticamente. É o que diz lá em 1 Coríntios 2, 12 ao 14, que a carne, as realidades espirituais em Cristo são loucura e que nos são reveladas gratuitamente no Espírito. O Espírito testifica. Você é curado. Esse é um milagre. A pessoa está doente no corpo físico. E Deus conseguir a atenção dela e convencer ela que ela está curada, que ela pode destruir aquela doença e que aquela doença sujeita a ela. Isso é um milagre. Isso aí não é da modus operandi da queda, ninguém quer. Essa doença tomou meu corpo, eu vou morrer. É assim que a pessoa pensa. Isso é da queda. Então aí está o milagre da fé. De você crer que é o que Deus diz, e o que Deus diz é exatamente o contrário do que você está vendo e sentindo, tocando e cheirando. Porque o que você está vendo, sentindo, cheirando e tocando é exatamente o que Adão colocou, todos nós, pela desobediência. É um mundo que jaz no maligno. Até no tempo que eu era do mundo, não vi esse filme, era um filme pornográfico, eu não vi, porque eu era criança. Mas o tema, o nome do filme eu nunca esqueci, eu achei interessante. Isso aí, nos anos 70, eu passei na frente do cinema e falei, que interessante esse nome, nunca esqueci. O Império dos Sentidos. Então, esse é o império de Satanás, através do que eu vejo, que eu sinto, que eu acho. Ali ele reina.
a menos que Deus faça um milagre e me mostre quem eu realmente sou. E José na prisão conseguia se ver próspero, e se ver rei, e se ver livre. Aquilo não o afetava. Ele conseguia crer, mas Deus está comigo. A coisa em que eles falam, não, mas Deus está comigo. A coisa piorava, não, mas Deus está comigo. Nada mudava. Que Deus nos ajude, amém? Que nada possa nos demover. Salmo 109, versículo 19. Salmo 109, versículo... 105, tá? Salmo 105, versículo 19. Eu vou ler do 17 em diante, tá? Mas com ênfase no 19. Salmo 105, 17. Mandou perante eles um homem que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões e posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Ele estava com as algemas no pé, até que a palavra foi provada e confirmada. Veja. Então, ele estava com a algema no pé, mas ele era príncipe. Era temporário, não era uma negativa de Deus, e não era uma algema que poderia impedir o que Deus tinha dito. Você é príncipe. Veja, aqui está a batalha espiritual. Imagine o tempo que ele estava com aquelas correntes, tendo recebido o sonho de que ele iria reinar, e sendo levado com correntes para o Egito, vendido como escravo. E ele, não, mas Deus falou que eu vou reinar. Veja. Agora temos duas visões, o que Deus falou e as circunstâncias que estão desenrolando. Qual você vai ter atenção, para a palavra ou para a circunstância? Aí está o milagre, se Deus conseguir, visões e sonhos, fazer e convencer você que você é o que Ele está dizendo, você destrói isso. Se isso aqui te afetar, você entra em depressão. Porque todos nós temos lutas o suficiente para nos levar à depressão. Todos. Um dia ou outro. Todos nós somos colocados em situações, todos nós, nessa terra. Somos colocados em situações que ou cremos ou entramos em depressão. Não tem? Ninguém está imune. A criancinha nasce, ela vai passar por desafios maiores do que ela. Ou ela se agarra em Deus ou ela entra em depressão. Aí nós estamos vendo que isso é o mundo que jaz o maligno. E fomos feitos um pouco menor que os anjos. A guerra está aí, meu. E guerra é guerra. Guerra não se vence chorando, guerra se vence guerreando. Guerra é guerra, então bom ânimo. Guerra é guerra, então vamos guerrear. Já perdeu. Aqui, amados. Deus chamava de próspero José ainda na prisão. Quem prospera em tudo que faz é porque tem uma alma próspera. Enquanto você não se ver próspero, o que você fizer será medíocre. Não tem como você ter um desempenho sobrenatural se você se vê como gafanhoto. Não tem como. Porque como você se vê afeta o seu desempenho. E por isso que nós temos que meditar o que Deus disse que nós somos em Cristo. Aí está o alimento da fé. A fé, ela se alimenta, porque a fé, ela gasta. Se houve uma coisa boa aqui, começa a passar a luta ali, a fé gasta. Você tem que repor a fé, alimentar a fé, entende? É como uma plantinha. O que nós vemos é que o trabalho do diabo é colocar desconfiança. É assim que Deus diz. Deus não está te ouvindo. Olha as circunstâncias passando. Olha quanto tempo passou. Não tem jeito não. Está piorando. Veja. Ele quer a nossa atenção. Para nos levar à depressão. Então quando a paz some, meu amado, o diabo está falando. E você está ouvindo. Porque Jesus disse lá em João 16, 22, que vocês, assim que eu partir, vocês terão uma alegria que ninguém poderá tirar. Aqui está uma promessa. É o direito teu ter paz. Jesus diz, vocês serão destruídos, Israel, sabe por quê? Porque vocês não sabem a paz que te pertence. Veja, se eu não sei que me pertence, que o testamento me garante paz, quando eu ficar angustiado, eu digo, é normal, todo mundo fica angustiado, deixa eu tomar um calmante aqui, né? Porque sabe como que a vida é difícil, né, pastor? E um dia lá no céu eu vou ser feliz. Mas ele não sabe que Jesus morreu e ele tem o direito de destruir essa angústia. Mas ele não opõe nenhuma resistência, ele não resiste o diabo. Se for da vontade de Deus, uma hora sai. Aí está, a batalha está em andamento, ele não sabe a parte dele. Então, você não é um doente lutando para ser curado. Você é saudável, lutando para que a doença intrusa e ilegal saia. E você é saudável, voltando para a saúde, que é o seu estado original.
Você não é uma pessoa pecadora tentando ser santo. Em Efésios 2,6 diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você se vê como pecador, quando a pessoa ela acha que ela é muito humilde, irmão, sou apenas um pecador. Se eu me vejo como pecador, eu estou me vendo como escravo do pecado. E quando a pessoa diz assim, eu sou um pecador, ela pensa que está sendo humilde, mas ela está pisando no sangue de Jesus. Ela está chamando de impuro aquilo que Deus purificou. Porque o pecado não é maior que o sangue de Jesus. E quando eu digo eu sou um pecador, eu estou dizendo que Jesus na cruz não me limpou. Porque se Ele me limpou e tirou o pecado, então eu não sou mais um pecador. Eu era até receber Jesus. Agora eu sou santificado em Cristo. Então quem se vê como pecador é incrédulo. E aí ele acha que é humildade, dizer, eu sou um pobre pecador remido no sangue de Jesus. Puxa, se eu sou um pobre pecador remido no sangue de Jesus, o sangue de Jesus não vale nada, porque eu continuo sendo um pecador. E Ele não me remiu, porque o pecado ainda está aqui. Porque existem coisas que são completamente incapazes de se conviver junto, sabe? Luz e trevas. Se o sangue de Jesus tirou, não está mais ali. Se eu digo que está ali, não tirou. Então, um pecador lavado pelo sangue de Jesus é uma coisa totalmente doida. Entendeu? Porque se ele é pecador, a Bíblia diz que pecador vai para o inferno. Se ele é pecador, ele não foi salvo. Se ele foi salvo, ele não é pecador. E se ele é pecador lavado no sangue, o que esse sangue fez? Não fez nada, porque ele continua pecador. E não lavou coisa nenhuma, pois o pecado está lá. E uma pessoa que pensa assim, ela deve ser meio paranoica. Eu vou orar, mas eu sou pecador. Quem sou eu? Não, mas eu sou pecador remido. Pecador remido, mas o que vale isso se eu ainda sou um pecador? Eu fico pensando como é que é a oração de uma pessoa dessa, que autoridade, que ousadia, que certeza de fé, não tem como. Enquanto eu não ver que o sangue passou, me limpou, me lavou, me santificou, me deu o status de agradável, de filho, de salvo, a minha oração é reza, meu irmão. Não tem valor nenhum. Isso afeta totalmente, a maneira como me vejo afeta a minha oração. Porque se eu me vejo como pecador, porque é o seguinte, amado, se eu me vejo como pecador, eu me vejo como vulnerável ao pecado. Uma pessoa que diz, eu sou pecador, ela está dizendo assim, eu sou refém, submisso e escravo do pecado. Eu sou mais fraco do que o pecado. Porque eu sou pecador. Eu sou apenas um escravo do pecado. Então o máximo que pode fazer é Jesus me limpar quando eu continuo pecando. Ela se vê como pecadora. Então, quem se vê como pecador nunca vai vencer o pecado, porque o pecado é algo mais forte do que ele. Agora, biblicamente falando, Romanos 6,14, o pecado não é maior que nós nova natureza. Romanos 6,14. 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, do 2 ao 4, diz que Deus nos deu uma nova natureza e por ela nós escapamos do pecado. Não quer dizer que nós não somos tentados e somos agora perfeitos com a auréola, nós pecamos. Mas mesmo pecando, nós não deixamos ser santos. São santos que precisam do perdão e restauração pelo sangue. Jesus disse, Pedro, você já está limpo, agora limpa os teus pés. Contato com este mundo, você apenas reconhece, eu te limpo. Mas isso não custará a tua salvação e o pecado confessado não vai te contaminar. Porque já foi tirado. Na cruz do Calvário, Jesus nos perdoou. Quando nós não entendemos isso, nós hipervalorizamos o pecado e subestimamos o sangue de Jesus. Aí diz que serão destruídos porque negam aquele que o resgatou. Quando eu começo a dar muita ênfase ao pecado, se não der nenhuma eu fico mundano, mas se eu der muita ênfase ao pecado eu fico fanático. Aí eu desacredito do sangue. Por isso que tem que ter a moderação. Certo? Chame pecado de pecado, é uma coisa séria, mas é uma coisa que pode ser resolvida pela graça. Romanos 5,20. O que nós vemos então é que a pessoa que se vê como pecador e se chama de pecador, ela está influenciada por demônios. Porque a única vez que Paulo escreve e diz de pecadores é em Romanos. Ele começa a tratar com a igreja, com Israel. Então ele tem que mostrar que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, que a natureza humana, toda ela em Adão está contaminada, que não é um justo sequer, que todos pecaram. Então ele começa a carta de Romanos falando de pecadores que precisam de salvação. Depois que ele escreve a carta de Romanos e esclarece que em Cristo somos salvos, nunca mais nenhuma carta ele chama nós de pecadores, mas sempre de santos, santificados em Cristo. Nunca mais. Nunca mais. Esse assunto está resolvido. Pastor, não justo sequer. Exatamente, mas fomos justificados em Cristo, com uma justiça emprestada. Agora o status mudou. O status mudou de pecador para santos em Cristo. E como eu sou agradável a Deus, Hebreus 11,6, que eu sou agradável a Deus pela fé.
depender do sacrifício de Cristo para ser aceito. Eu vivo com uma justiça emprestada. Efésios 1,6 diz que eu sou agradável a Deus por causa daquilo que Cristo fez. Eu sou agradável. No amado eu sou agradável a Deus. Se eu confio em Jesus, Deus me vê como merecendo o que Jesus merece. Se eu não entender isso, quem sou eu para pôr a mão? Você é o corpo de Cristo, lavado e remido no sangue de Jesus. Você é um santo, você é a justiça de Deus. E que é a justiça de Deus? O canal através do qual as obras de Deus se manifestam. Agora, se o diabo conseguir colocar esse complexo de inferioridade, quem sou eu? Eu não mereço, eu sou um pobre pecador. Isso parece que está honrando a Deus, mas isso não está honrando a Deus, está honrando o Satanás. Porque essa falsa humildade, quem sou eu para pôr a mão quando o Senhor já te limpou? Quem sou eu para pregar, para evangelizar? Eu sou um pobre pecador. Então você está chamando de imundo aquilo que Deus santificou? Deus diz que não gosta daquele que justifica o ímpio, nem aquele que condena o justo. Então, quando eu passo por essa falsa humildade, dizendo, quem sou eu? Sou um pobre pecador, eu estou aniquilando o sacrifício de Cristo e continuando me vendo imundo quando já fui purificado pelo Senhor, já fui lavado. Amém, queridos? Cuidado com isso. Então, Ele nos deu uma nova posição em Cristo, no Espírito Santo. E agora nós somos essa nova natureza capaz. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e que o Senhor, o Espírito Santo, continue trabalhando e transformando isso em visões e sonhos. A visão é quando você consegue entender o que Deus está falando. E sonhos é quando você fala, eu vou praticar isso, e começa a praticar. Então, visões e sonhos, que quando aquilo que Deus falou para José, aquilo ficou incubado na sua alma. E as circunstâncias estavam passando, aquilo ficou incubado na alma dele. E as circunstâncias tentavam tirar a esperança dele, tentavam tirar a fé do coração. E José continuou crendo, Deus está comigo. E Deus livrou ele em cada fase que ele passou, até chegar onde Deus queria que ele chegasse. Porque Deus não queria José na prisão. Era só um treinamento. O que Deus queria mesmo é que ele reinasse sobre todo o Egito. Deus não queria o povo de Israel morresse no deserto, nem girasse em torno de 40 anos ali, uma jornada de 11 dias. Deus queria que eles tivessem fé, cada novo desafio, eles crescem. Veio o desafio, eles crescem, Deus mostrava a sua fidelidade. Mas não vinha o desafio, eles murmuravam, Deus não agia. Aí Moisés orava e Deus agia. Então, a resposta deles foi uma resposta incrédula. Vamos ver isso só para concluir, sobre essa resposta e a importância de vermos isso. Romanos capítulo 10, aí nós vamos orar. Perdão, não é Romanos 10 não, é 1 Coríntios 10, tá? 1 Coríntios 10, eu não tinha notado, mas me veio à mente agora. Nós vamos concluir com isso aqui. Vamos concluir com isso aqui. E Deus vai operar na sua vida e na minha vida também. 1 Coríntios capítulo 10 diz assim: ora, irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e passaram pelo mar. Quer dizer, eles foram beneficiados com coisas grandes. Imagine uma nuvem de dia, porque no deserto 50 graus, uma nuvem de dia, e eles tinham uma temperatura, um ar-condicionado tremendo. Não morriam torrados, espetinhos, né? À noite, 50 graus abaixo de zero, tinha uma nuvem de fogo, para que eles não morressem congelados. Então agora você imagine, tanto benefício, se esperava o quê? Que eles dissessem, não, Deus está conosco. Mas com uma nuvem de fogo de noite e uma nuvem de dia, eles olhavam o problema e diziam, Deus não está conosco. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram a mesma comida espiritual. Então a comida caía do céu para eles. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, saiu da rocha, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, a pedra era Cristo. Mas, esse mas aqui, meus amados, mostra o contraste dos benefícios, esse mas. Quando tem um mas na Bíblia, pense bem. Mas Deus não se agradou o quê? Da maior parte deles. Saíram 2 milhões, 2 entraram na terra prometida. Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. O que se esperava de um povo que tinha tantos benefícios, tão favorecido, tão abençoado, o que se esperava? Fé. Você planta, você rega, o que se espera? Fruto. E o que veio? Espinho. A resposta deles não foi a contento. Isso é para nossa ilustração. Olha lá. E estas coisas foram feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram.
Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou a comer e beber e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Aquele que cuida de estar em pé, olha, não caia. Está falando, olha, o que aconteceu com esse povo, e olha o que pode acontecer com vocês, se tiverem a mesma atitude que eles. Porque Deus tentou com Israel, e eles fracassaram. Ele está tentando com a igreja. Tentando no bom sentido, não como Satanás, procurando fazer. E se a igreja fracassar, muitos irão ter o mesmo trajeto. Não é porque estamos no tempo da graça que Deus não fará justiça e vingança, porque a ira de Deus continua existindo sobre aqueles que não creem em Jesus Cristo. Os que creem em Jesus Cristo estão debaixo da graça, mas os que não creem dentro e fora da igreja estão debaixo da ira de Deus. Quem não crê em Jesus Cristo está debaixo da ira de Deus. Mas quem crer em Jesus Cristo está debaixo da misericórdia, da graça. Então a pessoa pensa que porque ela se refugia numa igreja, ela está debaixo da graça de Deus. A graça de Deus é em Cristo. Quem não crer em Cristo está debaixo do que, amados? Da ira de Deus. Mas nós estamos debaixo da graça, amém, queridos? Romanos 14, nós estamos debaixo da graça. Vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude a entender isso. Que a fé dá oportunidade para Deus participar. A incredulidade é desobediência a Deus e abertura a demônios. A incredulidade dá oportunidade para Satanás agir. É o que aconteceu no deserto. Eles foram destruídos, porque eles davam lugar ao demônio e não ao Senhor. Mas nós damos lado para o Espírito Santo, amém? Glória a Deus pela sua vida em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar com o tema, o temor e o desempenho sobrenatural, parte 2. Você que trouxe sua Bíblia, Efésios 4, do 11 até o 13. São versículos bem conhecidos, nós temos muitas vezes meditado sobre ele, a importância do aperfeiçoamento daquele que foi salvo, né? Muitas vezes nós não imaginamos, os efeitos da queda foram muito profundos. Adão e Eva morreram espiritualmente e perdeu toda a condição. Agora isto é restituído aos poucos, gradativamente, através da nossa comunhão com o Senhor. Aqui Efésios 4:11 diz assim: Ele mesmo, aqui está dizendo o Senhor, né? Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo ou visando, né, o aperfeiçoamento dos santos. Veja só, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, ou varão perfeito, aqui vale para homem e para mulher também, à medida da estatura completa de Cristo. Então, algo que começou, que Ele começou em nós, a boa obra, é fiel para completar, até chegar à perfeição, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Amém? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele domínio. Esse é o plano original de Deus. O homem mudou, mas Deus não mudou. Tanto que Jesus deixa isso bem claro, ali naquele versículo muito conhecido, olha lá, João 10:10. Então, o Senhor quer nos levar a ser aquilo que éramos originalmente. Deus criou o homem, o diabo deformou. Agora o Senhor quer recriar pela graça. E se Deus criou pela palavra todas as coisas, soprou sobre o homem o espírito de vida, agora, através da palavra, o Senhor pode devolver essas características perdidas. Aqui em João 10:10, ele diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, essa vida abundante tem a ver principalmente com qualidade de vida, aqui dentro, paz, alegria e amor. Porque não adianta uma pessoa ter condições aqui fora, se ela não tiver paz aqui dentro. Isso não é prosperidade. Pode até ser riqueza, mas prosperidade é você poder usufruir do que Deus te dá
com paz, com alegria. Isso aí é prosperidade, não é? Queridos, é muito importante compreender como isso se processa. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que tem uma mansão muito grande, uma pessoa muito rica, tem uma mansão muito grande, tem 3 quartos enormes, tudo forrado a ouro, e por um motivo qualquer a mulher gosta de um determinado quarto, ela gosta daquele, da pintura, ela tem os outros, mas ela não liga muito, ela gosta mais daquele quarto, ela gosta, suíte, tudo, né? Uma suíte presidencial. De repente, por uma tragédia, aquele quarto pega fogo, e a casa inteira fica boa. E a mulher entra em depressão olhando aquela parede, tudo queimada. Fica olhando aqueles móveis que ela tinha comprado na Europa, tudo queimado. Mas se ela sair daquele quarto, entrar na sala, tem um cofre para reconstruir totalmente aquilo ali com os mesmos ou melhores móveis, porque os recursos não acabaram, só naquele pedacinho ali que foi detonado. Quando nós compreendemos o que temos em Cristo, dá para reconstruir toda a nossa alma e todas as circunstâncias da vida. É começar da onde não está dando certo. Tem que começar das peças que tem, as barras de ouro ali, que tem tudo, a casa inteira está boa. Eis que tudo se fez novo, diz lá 2 Coríntios 5,17, né? Nós somos justiça de Deus. Mas na questão da alma, está em frangalhos por causa da queda. No visível, muitas vezes, a financeira, a saúde, a familiar, está em frangalhos. Então, essa foi a área que foi queimada pela queda. Como vamos reconstruir? Vivendo por vista, observando os efeitos da queda, pastor Geraldo, veja. Ou voltando para onde deu certo, eis que tudo se fez novo, ali está a realidade do que somos, do que temos, do que podemos, mas está encoberto aos olhos pelo hábito, porque o homem que andava no Espírito, tinha comunhão com o Senhor no Espírito, desceu para a dimensão da mente, que é muito precária e muito limitada, e ficou viciado na preocupação, na mágoa, no ressentimento, ficou viciado nessa esfera da onde está detonado, porque se o mundo jaz no maligno, imagine o quanto ele trabalha. Aqui o que nós vemos é que Deus deu uns para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, Efésios 4, do 11 ao 13, visando o aperfeiçoamento dos salvos. Como esse aperfeiçoamento se dá? Pela fé. Como a fé brota? Aí que está. A fé não brota de ficar olhando o gigante, as lutas, os problemas. A fé, ela nasce de... Nós percebemos a palavra de Deus, as realidades da palavra de Deus. A fé brota de percebermos as declarações de Deus a nosso respeito. De nós entendermos como Deus declara aquela situação. Deus havia dito para Israel que ele seria invencível, nenhum inimigo ficaria de pé diante deles, porque eles eram a nação escolhida, lá em Josué capítulo 1, que todos os seus inimigos seriam destruídos, se eles andassem com o Senhor e meditassem na palavra. Quando Davi viu o gigante, ele lembrou de Josué capítulo 1, nenhum inimigo vai ficar em pé diante de mim, Deus tem uma aliança comigo, ele é incircunciso, Deus não tem aliança com ele, essa é a fragilidade dele, Deus não está com ele, está comigo. Deus tem me livrado do urso, ele tinha uma boa memória, ele meditava bem, Deus me livrou do urso, Deus me livrou do leão. Quer dizer, a mentalidade de Davi estava naquilo que era o ponto forte dele. Ele não ficava vendo o ponto forte do inimigo, ele não ficava gastando seus neurônios vendo no que podia dar errado, mas ele estava meditando que Deus era com ele e que porque Deus se agradava dele e Deus tinha uma aliança com ele, ele podia vencer. Então, isso é focar na realidade da palavra. Mas desde a queda, se você for analisar, as pessoas focam na realidade do problema e hipervalorizam o gigante, pensam, falam e meditam no gigante. Isso é da queda. Isso é tendência natural. Por isso, o milagre é que a palavra pode nos levar para as regiões celestiais, que é a tendência sobrenatural, aonde todos, se forem perseguidos, ficam chateados e já querem se vingar. Estevão abençoou levando pedrada. Quer dizer, isso aí não existe na natureza caída. Isso foi perdido. Essa capacidade de receber o mal e liberar o bem, isso aqui é sobrenatural. Não é uma coisa assim que pode acontecer sem a intervenção de Deus. Não tem como. A fé não é uma coisa humana
natural, ela é um milagre, a fé é dom de Deus. O ser humano não tem naturalmente, depois da queda, a tendência de dizer, não, está tudo bem, Deus está comigo e isso vai dar certo. Não, isso é um milagre, é uma guerra espiritual, porque o natural é se vier a batalha, o ser humano vai ficar preocupado. Isso é natural. É o cativeiro, o inimigo guarda bem guardado, mas se vindo outro mais valente, tira e solta. Então, está muito claro que o ser humano perdeu aquilo lá de Gênesis, a imagem e semelhança, mas vem Jesus e diz, vocês mudaram, mas eu tenho a mesma mensagem, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Deus não mudou, não mudou de ideia. Para isso precisamos o quê? Como aquela mulher sair daquele quarto, que está todo queimado, e sair da depressão e de ficar olhando por vista, ir para o compartimento lá e dizer, como que nós podemos fazer para reconstruir isso aqui? Se tem que ser reconstruído, vamos reconstruir. Não é chorando que vai ser reconstruído, não é se entregando ao desânimo, não é ficar ali parado, requer uma atitude, e essa atitude é, vamos chamar um engenheiro, vamos ver como é que nós podemos ver pela internet, como é que a gente compra essas coisas que você quer aí e tal. Então, tem que tirar o foco da onde nós estamos desde a queda, e entrar na dimensão da atitude espiritual, certo? Então muitas pessoas, elas são colocadas numa situação, a casa dela é queimada, e ela fica ali. Mas ela não entende que ela pode sair dali e ter recursos para reconstruir tudo aquilo. Muitos cristãos, eles veem o ponto de partida como ponto de chegada. A casa está queimada, eu tenho uma casa queimada. Ei, você tem uma casa que pode ser reconstruída, isso que a pessoa não entende. Que não é porque não aconteceu que nunca vai acontecer, isso pode acontecer. E aí? Em Romanos capítulo 6, veja lá por favor. Romanos capítulo 6, versículo 11. Diz assim. É muito importante, amados, nós entendermos as declarações de Deus a nosso respeito e transformá-las em nossas declarações, não é? Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, compreender as declarações, as afirmações de Deus a nosso respeito, será nossas armas. Essas serão as nossas armas, as declarações de Deus. E quando essas declarações de Deus se tornam nossas declarações, é aquilo que Davi disse, eu vou contra ti no nome do Senhor. E diz ali, e Deus deu um grande livramento a Israel. Mas como é que Deus deu um grande livramento a Israel? Através da fé de Davi. E diz assim, Deus chega para Moisés e diz, eu quero livrar esse povo. Aí Moisés diz, que bom, vai lá. Ué, mas como? Então Deus livra através de pessoas. Aqui nós vemos em Romanos 6,11. Assim, pois vós, veja lá, considerais. Considerar é ver-se como tal, é reconhecer o que Deus está dizendo a seu respeito. Considerar-se morto para o pecado é um fato. Eu morri para o pecado. As minhas paixões morreram. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu tenho uma nova natureza, uma nova identidade, uma nova condição, um novo poder. Quando começo a meditar nisso e transformar isso em declarações, considerar-se é ver-se como tal e falar como tal. Todos aqueles que andaram com Deus tiveram essa metanoia, essa mudança de mente, que é, eles eram uma pessoa, Gideão disse que era o menor da sua família e tal, Moisés disse que era gago, todos eles chegaram, Jeremias disse não sei falar, todos eles chegaram diante de Deus cheio de traumas complexos, todos eles chegaram diante de Deus sentindo a sua indignidade, incapacidade, limitação, e coube a Deus ao andar com eles tirar a mentalidade de gafanhoto que o inimigo colocou e devolver a mentalidade de príncipe, de raça celestial, e andando com Deus eles ganharam gradativamente essas declarações a ponto de se transformar declarações deles, ver-se como tal e falar como tal. Isso é um processo que demora um tempo, porque uma pessoa que está acostumada a se ver de uma maneira errada, ela está convencida disso. Aí está o cativeiro, a batalha na mente, não é verdade, irmãos? A batalha na mente.
Deus manda 12 príncipes, um de cada tribo, para visualizar a terra. E eles disseram: nós não podemos, nós nos víamos como gafanhotos. Aí está. Ali houve uma batalha espiritual. E sempre é uma batalha espiritual. Reconhecer-se e ver-se e declarar como tal. A mente na palavra. Ver-se como tal. O coração na palavra, meditando nisso. A boca, as atitudes na palavra. Eu penso nisso, medito e falo. Aqui está a semeadura profética que vence Satanás. Mas é uma semente. Você semeou e o quadro está todo igual. Aí Satanás vem e diz: veja como não aconteceu nada, suas declarações não mudaram nada. Abraão, ele teve uma situação parecida com isso. Volte uma página. Romanos 4, 17. Romanos 4, 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Ele constituiu, ele declarou, ele constituiu, ele decidiu no seu coração, Deus decidiu no seu coração: você vai ser pai de uma multidão. Deus decidiu. Isso é uma declaração. Agora, essa declaração não se tornou realidade visível sem antes Deus trabalhar na fé de Abraão. Então Deus decidiu: você vai ser pai de uma multidão. Trabalhou em Abraão e depois o fez ser. E mesmo após morrer, ele morreu sem ver isso. Abraão não morreu vendo os seus filhos como a areia da praia, e não viu toda a terra que Deus prometeu. Isso depois de 400, 500, 1000 anos. Aí quem tomou mais posição de terra, porque Israel hoje não é o que devia ser. No tempo de Salomão, se você for ver no mapa, foi o território maior que foi tomado, foi no tempo de Salomão. Onde tomava o Líbano, tomava outra parte aqui, ó. Vários outros lugares que pertence, que Deus deu a Abraão. No tempo de Abraão ele não viu, mas ele creu e recebeu mesmo a promessa, mesmo depois de ter partido daqui. Você terá filhos como a areia da praia, e você terá toda essa terra para sua família. Veja só, olha lá, Romanos 4,17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Aí está a promessa de Deus e a fé de quem recebe. A saber, Deus, o qual vivifica os mortos, porque Abraão não podia mais ter filhos, e chama as coisas que não são como se já fosse. Deus não vê impedimento. Ele chega assim e fala: Abraão, você vai ser pai de uma multidão. Ele não quer saber se o ventre da mulher é estéril, se Abraão é idoso. Não, Deus não conhece isso. Quando ele decide algo, diz Isaías 43:13, operando Deus, quem impedirá? Quando ele vai e diz: Abraão, você vai ser pai de uma multidão, ele chama a existência aquilo que não é, porque a gente é o seguinte: a gente tem que criar para depois ser que já existe, né? Eu crio isso aqui, agora eu creio que existe. Agora Deus não tem nada aqui, ele diz assim: exista. Então ele chama as coisas que não são como se já fosse, vendo como se já existisse. Então isso é uma fé tremenda. A fé, ela não precisa ver para crer, ela simplesmente diz: se eu falar, vai existir. Deus é assim. Se eu abrir minha boca, o que eu digo já existe. Então a facilidade, né? A facilidade de Deus é uma coisa tremenda, que a gente não conhece. Cada queda. Deus diz para o anjo: vai, o anjo vai lá e pega 100 mil pessoas dadas ao inimigo. Aí o anjo feriu 100 mil pessoas. Como? Fez. Facilidade angelical para anjo. Foi. Vai lá e diz: Marica está grávida. Pronto, está grávida. Deus não tem essa questão de limitação. E muitas vezes nós vemos Deus como nós somos. Deus está em apuros. Não está. Entendeu? Deus está tranquilo. O que ele falar será. E até o próprio diabo é o diabo de Deus. Porque ele só faz o que Deus permite. Os pensamentos de Deus, o diabo não sabe. Mas os pensamentos do diabo, Deus sabe. De forma que o diabo, ele acaba trabalhando e tudo coopera bem. O diabo acaba trabalhando, e na vida daqueles que se voltam para o Senhor, o inimigo não sabe, mas ele acaba fazendo exatamente aquilo que vai contribuir para o pessoal voltar para o Evangelho. Não estou aqui sendo advogado do diabo, dizendo que simplesmente o diabo não pode fazer nada na vida daqueles que são do Senhor, ele não toca. É uma nova criação. A nova criação não é tocada pelos efeitos de Adão. Os efeitos de Adão, o mundo jaz o maligno na raça de Adão.
Mas nós que somos uma nova raça, a nova natureza ela é intocada, ela não está sobre a influência, o poder e legalidade do diabo. O sangue de Jesus é impenetrável. Então, quando o inimigo tenta algo contra você, Deus transforma aquilo em bênção e vitória, em experiência e crescimento. Não tem como o diabo vencer. É impossível o diabo vencer alguém que tem baixo do sangue de Jesus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Diz lá em Isaías 54, 17. Veja que a forca que Amã fez para Mardoqueu, ele se enforcou. Os que jogaram Daniel na cova dos leões, eles morreram. E Daniel foi promovido. Toda vez que Israel era atacado pelo diabo, eles adquiriam mais riquezas, mais experiência com o poder de Deus e eram honrados. Então tudo que o inimigo tentava, Deus transformava em bênção. Então tudo que vem contra você, não veja como problema, veja como um desafio para a tua fé crescer, para você ver a fidelidade de Deus e para ter uma experiência maior com a fidelidade de Deus. Então isso é importante. Não veja aquilo, porque se você vê como problema, você fica preocupado e se vê menor que aquilo. Nada que vem contra você é maior que você, porque maior é aquele que está dentro de você. Amém? Glória a Deus. Então, aqui em Romanos 4,17, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então, Deus chama você, Deus declara você, é Deus declarando quem você é. Porque eu te digo uma coisa, amado, se nós não meditarmos em saber o que Deus diz que nós somos, o inimigo vai tentar dizer o que nós somos. As circunstâncias vão tentar dizer o que nós somos. E muitas pessoas pensam que elas são a sua circunstância atual e a sua alma atual. Não. Há muito trabalho para ser feito na nossa alma, mas nós não somos as imperfeições. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, temos uma nova natureza, um novo status, uma nova posição. Então nós somos o que somos em Cristo. Por isso, há uma batalha espiritual. Lá em Provérbios 23, 7 diz que como imagina na sua alma, assim é o homem. Nas suas meditações interiores. O homem é o que ele acha que ele é. Porque na verdade, o que ele realmente é a imagem semelhante de Deus. Aí está. Porque existe aquilo que eu realmente sou e aquilo que eu acho que sou por esse lixo emocional e dados inflamados do maligno. Então existe aquela que ele se acha incapaz, mas Deus diz que a nossa capacidade vem dele e que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Portanto, todo o senso de incapacidade, ele é satânico, porque a Bíblia sempre passa o senso de capacidade. O que nós vemos é que Deus chamou Abraão, declarou que ele é pai de uma multidão, e durante algum tempo essa semente era apenas uma declaração profética. Quando chegavam para Abraão e diziam, como é teu nome? Ele dizia, pai de uma multidão. Ah, teu nome é pai de uma multidão. Ele tinha que declarar algo. Mas era doloroso. E quantos filhos você tem? Por enquanto nenhum. Quantos anos você tem? 99. Mas Deus tem senso de humor. Deus coloca o nome de pai de uma multidão num homem de quase 100 anos com uma esposa estéril. Deus tem senso de humor. Aí que nós vemos o poder de Deus. Deus pegou o caso mais difícil e falou, esse aqui vai me trazer glória. Esse aqui só pode ser eu, porque ele não vai conseguir sozinho. É maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, como é teu nome? Pai de uma multidão. Então, ele estava declarando o que Deus declarou. E Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus declarou a Abraão pai de uma multidão. E durante 25 anos era apenas uma declaração. É o que o Guilherme estava falando lá no carro, Mateus 4,4. O homem viverá de toda a palavra do que viverá o homem. Da palavra. Porque muitas vezes só o que você vai ter é a palavra. Todas as circunstâncias dizendo o contrário durante algum tempo. E o que você tem? Agora você vai viver por fé no que Deus diz ou no que as circunstâncias dizem. Agora você vai escolher. Escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe. Ele diz para você não errar, escolhe a bênção, escolhe a vida. Deus o chamou, declarou, e depois ele continuou se declarando, e de repente aquilo apareceu no visível. Deus chega para Caleb e diz, eu vou te dar a terra prometida. Deus declara isso. Deus, mas tem gigante. Eu estou falando, sou Deus, eu vou dar a terra prometida você. Eles nem tinham derrubado Jericó, nem tinham nada disso. Te dá terra. Não é difícil para ti, Deus? Não, eu vou te dar.
Entendeu? Eu vou te dar, filho. Eu decidi na minha cabeça que a terra vai ser tua. E passou 40 anos. E Caleb disse: eu estou tão forte como 40 anos quando o Senhor falou comigo. Me dá aquela montanha lá, Josué. Aí Josué falou: vai lá. Ele foi lá, lutou e tomou aquela terra. Deus não só deu a promessa, como deu ânimo para Caleb aguentar 40 anos e ainda depois lutar pelos gigantes, porque toda a promessa do Senhor tem gigantes, dizendo: não entra, não é teu, não vou dar aparentes impedimentos, não impedimentos eficazes. Nunca veja os aparentes impedimentos como negativas de Deus. Isso é importante. Nunca veja aquilo que vem contra a promessa de Deus na sua vida como algo eficaz. Não veja. Isso é pecado. E não veja isso como negativa de Deus. Ah, Deus deu, mas Deus mudou de ideia. Por exemplo, Jesus diz assim: atravesse o mar. Eles começam a atravessar. Eles vão dando o melhor de si. Diz que o vento era contrário. E eles estavam cansados de remar no meio do mar. Mas Jesus mandou porque tem vento contrário. Ele não é o soberano. Se Deus mandou, porque nós estamos tão cansados, não estamos conseguindo ir? Acho que Deus mudou de ideia. Isso é negativa de Deus. Não, o vento é mais forte do que os nossos braços. Não, os ventos não podem ser mais fortes. Se Deus mandou você ir para o lado de lá, você só tem que focar uma coisa. Deus falou para ir para o lado de lá. Você tem que ser uma pessoa assim. Não tem que ficar computando: mas o vento, mas os meus braços. Não, ei. Aí Jesus vem no meio e leva eles. Pronto. Aconteceu ou não aconteceu? Mas eles foram provados. Promessa, prova, bênção. Aí está, no visível. Toda promessa passa pela prova. Deixa de que passar de ano, mas quando fala em prova, a pessoa sente calafrio. Ei, a prova é exatamente não para nada, apenas para colocar no papel o que você aprendeu. Só isso. Não tem que se assustar. Eu quando estava no colégio, não era CDF assim, mas tempo de recreio é tempo de recreio. Tempo de aula, eu prestava tanta atenção na matéria, que na hora da prova eu me lembrava, fazia, eu saía. Por quê? Se ela para estudar, ela para estudar, ué. Certo? Então, o que é a prova? Apenas a verificação do aprendizado. A prova não quer acabar com você. Não precisa, eu vou dar uma prova, você vai matar? Não, só vou dar uma prova. Ei, calma, ei. Prova não é para esquartejar você, é apenas para verificar o nível de aprendizado. Se você tira 0, você faz a recuperação e faz de novo a prova, tudo bem. Se tira 0, faz de novo, se repetir, faz de novo, entendeu? Fica girando em círculo, 40 anos no deserto. O que vemos é que a prova apenas revela o tipo de material, se é feno, se é ouro, né? Por exemplo, a pessoa fica: Jesus te ama, para com isso, confia em Deus. A hora que ela é tocada, apenas verificou-se que era como Pedro: vou contigo até a cruz. Era pretensão, não era fé. Porque a pretensão, ela pode: não vou tomar remédio, eu vou ser curado. Calma, se Deus está te curando, continue tomando. Não, eu vou parar com o medicamento, eu estou curado. Aí dá um piripaque. Ué, mas isso é pretensão, não é fé. Fé é quando você tem certeza. Deus fala com você, você larga o remédio, pronto. Mas tem gente que tenta a Deus, entendeu? Não, eu vou passar esse mar porque eu quero ir lá na igreja, que nem aconteceu lá na Coreia, lá o Poyang Cho escreveu. As irmãzinhas foram para o culto, e aquele dia o rio tinha subido. Ela falou: se Pedro andou sobre as águas, nós também podemos. Subiram lá e foram encontrar o cadáver dela 2 dias depois lá. Deus não mandou elas fazerem isso, e nem elas tinham fé para isso. A Bíblia diz que nós devemos fazer segundo a nossa fé atual. Isso é Filipenses 3,16. Se nós cremos de fato, aquele é o nível de fé, Deus vai agir. Se não, Deus vai ter misericórdia. É o que acontece: não vou tomar remédio porque eu estou curado, mas lá no fundo tem um gato arranhando, você não tem muita certeza. Será que ele vai curar? Então toma o remédio, meu irmão, até chegar a fé, chegar naquele ponto, você não toma mais. Mas a pessoa tenta a Deus. Não, mas não é fé, é pretensão. É pretensão, não é fé. A fé é a certeza. Se você ficar, mas será, não é fé. Vou comprar isso e Deus vai me ajudar a pagar. Aí tem um gato arranhando. Isso é pretensão, não é fé. Fé você sabe e tem certeza. Se não tem certeza, não tente a Deus. O que vemos aqui então é que Deus declara a Abraão:
Abraão declara isso. O que vemos é que as pessoas que andaram com Deus não viram aquilo que vinha contra eles como oposição eficaz, e não viram aquilo como negativa de Deus. Meu irmão falou assim: pastor, eu levei minha filha para a igreja. A Bíblia diz que se nós ensinarmos o caminho à criança, quando ela crescer não se desviará dele. E minha filha não voltou para a igreja. Por que Deus não cumpriu? Eu disse: irmã, o tempo e o modo é o seguinte: não é que ele não cumpriu, ele está cumprindo, mas você não está crendo. E segundo, não é porque ele não fez que ele nunca vai fazer. E a batalha está em andamento, veja isso como já acontecido. Aí está a fé. Caleb, eu falei: irmã, nós falamos sobre Caleb. Ele pode dizer: por que Deus prometeu que nós íamos sair do deserto e já é o ano 30º e nós não saímos? Deus não cumpriu, Deus falhou, Deus não deu. Não, Deus vai dar no visível, Deus já deu e Deus está cumprindo. Esse deserto não significa absolutamente nada, Deus já falou comigo. Aí está. A fé, ela persevera até que aquilo aconteça no visível. Amém, queridos? Nós estamos vendo então, aqui em Atos 2:17, Atos dos Apóstolos 2:17, como que Deus faz. A palavra está ali no papel, mas ela é espírito e vida. A palavra tem o poder de se transformar em imagens e sonhos, visões. Amados, diz que os jovens seriam visões, sonhos, os velhos seriam sonhos, visões e sonhos. Enquanto essa palavra aqui não for a sua visão, porque essa é a visão de Deus. Imagine que Deus tem uma visão que você é próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. Mas você, convencido pelas circunstâncias de um mundo que jaz no maligno, tem uma visão de você endividado. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus age através da fé, mas você foi mais afetado pelas circunstâncias do que afetado pela visão. A visão, as declarações de Deus a teu respeito. Deus declara que você é. Você medita nessas declarações e transforma ela em suas declarações durante algum tempo, e essa semente vai ser provada e frutificará no tempo e no modo de Deus. É assim que funciona. Não, eu quero fruto. Não, Deus dá semente. Lucas 8:11 diz que a semente é a palavra de Deus. Só pode mudar um deserto com chuva e com sementes. Aí está a chuva do Espírito Santo e a semente da palavra. Você pode mudar o cenário. Você pode mudar o cenário. Aqui nós estamos vendo, e é o que Deus havia dito, se eu não me engano, em Isaías 41:3, que Ele transformará o nosso deserto num jardim do Éden. Você pode ver? Só um pouquinho aqui. Eu quero ver esse versículo. Eu não tinha notado, mas é interessante. Que Deus quer transformar o nosso deserto em jardim do Éden. Amém, querida? Vamos ver aqui. 51:3, tá? Eu tinha dito 41:3, é 10 quadros para frente, tá? 51:3, que Deus transformará o nosso deserto em jardim do Éden. Ele diz que aquele que teme o Senhor, pastor Geraldo, lá em Jeremias 17:7, que a folha estará sempre seca, nunca vai murchar e nunca deixará de dar fruto, mesmo no tempo da aflição. O que ele está falando é essa frutificação sobrenatural, de continuar declarando o que Deus falou, mesmo que as circunstâncias não mudem por um tempo. Porque as circunstâncias querem nos convencer que nós fomos desamparados, que Deus não está nos ouvindo, que esses desafios são negativas de Deus. Deus não quer te dar e Deus não vai te dar. Que esses desafios são: você é fraco, você é isso que você está vendo. Chame isso de ponto final, quando Deus chama isso de ponto de partida. O fato de Jó estar cheio de feridas, ter perdido toda a família e todos os bens, não era um ponto final. Se Satanás conseguisse convencer, isso é uma negativa de Deus. Deus não quer que você tenha saúde. Acabou, esse aqui é o ponto final. Não, esse era um ponto de partida para uma nova fase. Aí está. A fé vê aquela situação como temporária. Deus não queria o povo no deserto, Deus queria o povo na terra que mana leite e mel, mas seriam provados no deserto, porque eles não tinham fé. Eles estavam lá no Egito, se viam como gafanhotos. Deus teria que transformar gafanhotos em príncipes para entrar numa terra de príncipes. Mas eles continuaram vendo-se como gafanhoto e morreram como gafanhoto.
Não é o nosso caso, amém? Pelo amor de Deus. Vamos aprender com o erro dos outros, amém? Atos 4:20, Atos dos Apóstolos 4:20. Queridos, então Deus declara a você algo na palavra. Você pega aquelas declarações e transforma e medita nelas, até você ver isto. Amados, se você meditar, Humberto, nessa palavra, essas declarações, você vai começar a ver-se. E aí você vai declarar, não como sentindo-se um hipócrita, como alguém que está doente e diz, eu estou curado, aí parece que ele está mentindo, que ele é um hipócrita. Mas se ele meditar na palavra, Deus fará com que ele se veja. Esse é o poder da palavra. A palavra vira imagens, visões. Aqueles que andam com Deus, o que os olhos não veem, físico, os ouvidos não, Deus revela. Não é miragem no deserto, é revelação, espírito de revelação. Quando você medita nessa palavra, ela se transforma em imagem, visualização. Você vê aquilo. Foi o que Deus fez com Abraão. Quando Abraão ficou achando que ele estava muito velho, ele disse, olhe para o céu, veja as estrelas. Olhe para as areias, assim serão, percorre a terra, até onde os olhos chegam, aí vai ser teu. O que Deus está fazendo? Tire os olhos do atual e veja onde estou querendo te levar. Veja o que eu estou vendo, Abraão. Veja como eu estou vendo, o que eu estou vendo, veja. Então, Deus tira os nossos pensamentos tacanhos, é o que diz lá em Isaías 55. Saia dos seus pensamentos, os meus pensamentos são mais altos, entre os meus pensamentos. Ele quer revelar que você já foi liberto na cruz do Calvário. Mas a batalha ainda está em andamento no visível. Tanto que ele diz em Deuteronômio 28:43, né, pastor Geraldo? Eu já destruí o inimigo, mas vá lá agora e destrói. Deus diz para Josué, eu te dei a terra, agora vá lá e lute com os gigantes. Espera aí, mas o Senhor já deu, porque eu tenho que lutar com os gigantes? Aí a gente muitas vezes não entende. Se tudo já está consumado, por que tem uma batalha em andamento? Porque nós vamos estabelecer aquilo que nos pertence, nós vamos tomar a herança que Jesus nos deu. Por exemplo, você não é um doente lutando para ser curado. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo te fez saudável. Então você parte, eu sou saudável, expulsando essa doença intrusa, para voltar ao meu estado normal, que é a saúde. Eu estou de saudável para saudável. É isso que eu sou. Não, agora, se você se vê como um doente tentando sarar, você não está vendo as declarações de Deus, mas você está sendo influenciado demasiadamente pelo mundo que jaz no maligno. Aqui está a batalha em andamento. Você não luta para ser saudável, você luta porque você é saudável. E você não concorda em ser atacado quando você já é saudável. Então, você está defendendo o seu patrimônio. Se você é atacado por uma dívida, um endividamento, você não é um endividado tentando ser próspero. Você é uma pessoa que sabe que é próspero e está sendo atacado por uma potestade de dívida. E agora, como próspero que se vê e declara como próspero, que Deus declara que você é próspero, você vai contra aquela dívida intrusa e ilegal para que ela saia e você volte a ser o que você realmente é, uma pessoa próspera, que é o que Deus declara. Então, a batalha é essa, é depender dos seus termos dessas invasões que os gigantes pulam o seu terreno e ele fica ali. O diabo, ele fica ali. Ele é intrometido. Cabe a nós resistirmos ao diabo. Aí nós lamentamos porque o endividamento entrou e ficou. É a vontade de Deus, pastor. É porque eu sou pobrinho. Aí ele começa a declarar-se segundo a invasão, começa a ver a invasão como um fato, ou uma negativa de Deus que quer prosperá-lo, ao invés de entender, não, eu sou o que Deus diz que eu sou, e vou para cima disso aqui que Jesus destruiu na cruz do Calvário. Se ele destruiu, cabe a mim exercer vingança e destruir. É uma batalha, mas é uma batalha que nós não lutamos para vencer, nós lutamos para estabelecer que já foi vencido. É só enxotar isso aí. É o que Jesus sempre fazia nos evangelhos, sempre enxotando aquilo que era efeito da queda, porque ele levaria isso na cruz do Calvário. Então, onde ele via os efeitos da queda, ele enxotava. Tinha falta de pão, ele dava pão. A pessoa estava rastejando, eu não fiz você assim, eu sou o Criador, fique em pé.
Está com a vista embaçada? Eu não fiz você assim, enxergue bem. É assim que Jesus via. Ele trazia para o original, como foi feito, perfeito, foi deformado pela queda. Agora, eu estou devolvendo o original. É assim que é o ministério da fé. É devolver o original, o estado original. Até quando a gente vê na nossa tradução aqui, tem a saúde, em grego, no inglês, eles colocam a palavra W-H-O-L-E, que é completo, cheio, plenitude, né? Be holy. Que quer dizer, não é holy de santo, mas holy com W, que é seja inteiro. Ou seja, algo saiu de você pela queda, a saúde foi perdida, agora seja inteiro de novo. Volte à posição original. Volte a ser como eu te criei originalmente antes de você pecar. Deixa. É o desejo do Senhor trazer as coisas ao original. Você compra um computador no original, de repente entra vírus, aí você quer formatar para voltar ao original. Formatar e voltar ao original. Então Deus criou o homem para ter comunhão com ele e ter fé. Aí quando entrou o vírus do Satanás no Éden lá, entrou o vírus, aí Adão teve medo de Deus. Ele falou, isso é vírus, eu não criei você para ter medo de mim. Eu não fiz você para ficar preocupado, eu não fiz você para ficar doente, endividado. Tanto que Deus criou o homem por último, em cima do melhor ouro da terra. Quando Adão abriu os olhos, a gente não tinha que se preocupar com nada. Só usufruir da abundância e ser generoso. E adorar a Deus. Só. Essa era a vida que Deus tinha. Adorar a Deus, viver o bem bom e ser generoso com todo mundo. Essa era a vida original, a vida abundante. Agora, veio os efeitos da queda, Deuteronômio 28. Olha lá. Escassez. Você quer ver ter problema, mano? É faltar dinheiro. Da escassez vem o quê? Angústia. Da angústia vem o quê? Doença. Da doença vem o quê? Morte. Está nessa sequência do nome 28, os efeitos da queda estão lá. Isso não existia antes da queda. E não precisa existir na nossa vida. Porque Jesus na cruz desfez com os efeitos da queda. Gálatas 3, 13 e 14. Nós não temos que viver sobre a influência da queda. Mas agora veja, Pastor Geraldo, se por um lado nós não temos que viver sobre a influência da queda,